Hoje com o pastor Joseph Prince. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Porque Deus agiu, porque todos nós estávamos no certo caminho, caminhando como aquele lixo que é jogado para queimar. E você não sabia, você diz, eu não gosto de Deus, mas você estava indo para lá. Olha, você pode gritar o quanto quiser e usar o sopro de vida que Deus te deu para gritar o mais alto que você não crer em Deus, mas você ainda não vai mudar o seu destino. Sim, você pode até dizer que você é livre, mas você não pode mudar o resultado da sua escolha. Você coloca o seu dedo no fogo e não pode dizer, eu escolho colocar o dedo no fogo, mas eu não escolho ser queimado. Me desculpe, mas a consequência já foi estabelecida. Dedo no fogo, queima. Muito simples. Como 2 e 2 são 4, igual queimadura. Amém. Você pode gritar o que quiser, mas... E este mundo que professa ser sábio se torna tolo. Temos mais ajuda hoje do que nunca antes, na ponta dos dedos. Temos assistência e temos coisas que ajudam a remir o tempo, mas estamos sempre na correria. Devíamos ser mais alegres. Temos mais riquezas. Muitos países hoje estão desenvolvidos. Amém. Certo? Mas isso não basta. Até o telefone, antigo ou presente, já não basta. Tem um novo aí. Sabemos que tudo isso tem que nos ajudar a economizar o tempo. Tudo isso ajuda-nos quanto ao tempo. Como máquina de lavar, nos ajuda a lavar as roupas. É conveniente, ajuda a economizar energia e esforço. E podemos usar o tempo para outras coisas, mas não temos tempo para a família. Nos assentamos na mesma mesa, 4, 5, 6 de nós, e então nós olhamos para outra coisa. Aquilo que não nos ama, o que não pode nos pagar. Amém. Archibald Hall, um homem que é um professor cristão, disse isso, que existe uma condição chamada enhedonismo, enhedonista, enhedonian. Enhedoniano da palavra hedon, sabe? Busca pelo prazer. En quer dizer neutralizar, quer dizer que não existe mais prazer. Somos uma sociedade que não entende mais o que é prazer mais. Temos tanto prazer que prazer não é mais prazer. Estamos insensíveis. E Deus nos fala que o seu desejo é aumentar o nosso prazer. É para termos alegria completa. Essas palavras que vos digo, disse o Senhor, é para que a minha alegria esteja em vós e para que a vossa alegria seja completa. Deus não acaba com a alegria, Ele dá alegria. Já viu que quando o diabo possui alguém, a sua mente, ele fica deprimido? Já viu que não existe alegria? É isso que o diabo produz. Ele produz a depressão. E depois ele fala, você toma esse remédio, isso vai te ajudar. E você então fica viciado naquele remédio. Você para de tomar o remédio e aí você fica piorando ainda mais na depressão. Qual é a resposta? Um remédio mais forte para neutralizar o efeito daquele primeiro remédio. Não é? E quando você vê, você está viciado. Não é? Pastor, o que você quer dizer? Boas novas estão vindo. E recentemente eu li uma notícia de mais jovens estão se suicidando. Eles têm mais roupas, mais sapatos e eletrônicos. Amém? E conhecimento e mídia social. Tinham que ter mais amigos, não é verdade? Mesmo assim, estão infelizes. Está faltando algo? Sim. Esquecemos? Pecado é pecado e diabo é real. Temos que voltar para Deus e conhecer os planos de Deus. Ele te ama. E toda a igreja diga, amém. Agora que somos salvos, eu estou falando a pessoas que colocaram sua fé em Cristo e Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou sem os nossos pecados. Ele eliminou todos eles pelo seu sangue. Amém? E quando ele ressuscitou, sabemos que a nossa identidade está nele. E Romanos 5 diz, tendo sido, pois justificados pela fé, temos paz com Deus, não estamos buscando mais isso, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos agora firmes. Amigo, você foi justificado pela fé? Agora você tem acesso. E isso é para esta geração. Para tudo tem que ter acesso. Não é? Você vai a um prédio e tem que ter acesso.
Para entrar no prédio tem que ter uma senha, o número, o código, qualquer coisa. No banco, para ter acesso ao banco, você precisa ter o seu número pessoal. Estou certo? Bem, agora que somos justificados por Deus, nós temos entrada neste lugar chamado favor, graça, na qual estamos firmes. Onde você for, a graça vai. Você não é como as pessoas do mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Por isso as coisas do mundo não podem te afetar. Não deve te afetar, mas sabemos de cristãos que estão sendo conhecidos pelos divórcios, alguns que estão viciados em drogas e depressão, e isso não deve ser assim, porque Deus quer te libertar. E quem o Filho liberta verdadeiramente é livre. Amém? Não podemos estar com as pessoas, amém, que justificam seus pecados, negando a Deus, fazendo-se parecer como Deus. Eu sei mais do que Deus. Sempre dizendo como Deus pode, como Ele pode, como Ele pode. Você, com seu pequeno cérebro, quer julgar o Deus Todo-Poderoso? Isso é errado, está tudo invertido. Amém? Deus é juiz. Comparado a Ele, você é tão pequeno. Ele é muito maior. Saiba disso. Amém? Temos entrada pela fé a esta graça, e agora que temos entrada pela fé a esta graça, que é também o favor de Deus, este lugar do favor do Senhor, o favor, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E esperança é sempre sobre o futuro. Esperança é uma expectativa positiva de coisas boas. De fato, Vine, ele define... Esperança, a palavra grega para ela é... Pense em Elvis e você vai lembrar disso. Vai memorizar. Elpis. Diga Elpis. Olha, não é Elvis, Elpis. Não devia ter mencionado Elvis. Em vez de VP, ok? Elpis. Elpis é a expectativa positiva de algo bom. Vine, este homem erudito do grego, disse que este Elpis é favorável e confiável expectativa. Ele disse é uma alegre expectativa do bom. O mais usado frequentemente é uma alegre expectativa do bom. Esperança. Amém? E a Bíblia diz, nos gloriamos, essa é a palavra, gloriar, em uma expectativa alegre de coisas boas no futuro. E este bom é a glória de Deus manifesta nas nossas vidas. Amém? Em todos nós. Porque o pecado é ser destituído da glória de Deus, voltamos. Amém? E a glória vai se manifestar no seu casamento, vai se manifestar no seu corpo, vai se manifestar nos seus relacionamentos, em tudo o que você toca, pensa, fala e faz. Amém? Glória a Deus. Olha, próximo verso diz não somente isso, mas também nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Em uma versão diz sofrimentos. Sofrimento, isso é esquisito se você pensar. Uau, nos gloriamos nos sofrimentos? Sofrimento não é de Deus. Olha o plano original de Deus no Jardim do Éden. Ninguém sofria, tudo existia em abundância. O sofrimento veio por causa do pecado. Mas aqui está dizendo que quando o sofrimento acontece, agora, Deus vai lidar com o mundo do jeito que está, porque Jesus morreu na cruz. Agora o sofrimento vai produzir alguma coisa em você, se você conhece o plano de Deus. Seja qual for o sofrimento. Amém? Não quer dizer que você vai sofrer para sempre, mas quer dizer que o sofrimento nos gloriamos por causa disso. Sofrimento produz perseverança. Eu disse aos meus pastores, há alguns dias atrás, que eu não seria o pastor que eu sou hoje se eu não tivesse passado como jovem por sofrimento. Não aprendi, não fui para uma escola aprender. Eu fui como forçado a isso. Amém, eu sofri pensando que eu tinha cometido pecado imperdoável. Eu sofri muito e eu me comparava aos meus amigos e me perguntava por que eu não posso ter essa vida. Eu não dormia direito, eu sofri sentindo demônios falando comigo à noite, oprimindo meu sono. Eu sofri pensando que tinha perdido a salvação. Eu sofri tudo isto quando era jovem, 18, 19 anos de idade. Sabe, quando eu olho para trás, produziu algo em mim, perseverança, de forma tal que me preparou para os outros, e já sofri com pessoas falando coisas ruins de mim. Amém, até como pastor. Eu já sofri. Amém. Pessoas falando mentira a meu respeito e eu queria me defender, mas o Senhor disse não, sofra. Como Davi fez. Porque você precisa saber, você não pode se defender. Mas quando olho isso, o que as pessoas falam, isso não me importa. Eu já tenho uma opinião a meu respeito, que veio por causa da perseverança. Então eu penso, isso aí não é nada.
Isso não muda nada. É assim que eu penso. Amém. Você pergunta, quem disse? Ah, foi aquela pessoa. Ah, tudo bem. Amém. Eu não sou como aquelas pessoas que ficam preocupadas somente com um comentário. Tem 10 comentários e um deles é negativo. Você fica pensando naquilo, preso naquilo, obcecado. Eu não tenho tempo nem de olhar para a mídia social. Nem sei muito bem das últimas. Amém. Amém. E muitos de vocês já têm também essa vida, certo? Não é? Você olha o tempo todo. Eu estou pregando e você está olhando. Não é? Sabe o que chamo isso? Parece a polícia. Parece que está sempre te prendendo. Eu estou brincando, mas é prisão. É prisão ficar olhando o tempo todo para ver quantas pessoas te seguem e, sabe? E você diz, Pastor Prince, não tem ninguém te seguindo. Talvez é por isso que eu não olho tanto a mídia social. Certo, mas saiba de uma coisa, esta não é a vida que Deus tem para nós. Você fica alegre com um bom comentário e depois fica triste com um comentário ruim. Fica vendo quem é que está te seguindo e não quer perder nada do que está acontecendo na mídia social. Certo? E é por isso que muita gente está perdendo a vida com isso. Amém? Sabe de uma coisa? Isto é prisão. A pessoa está presa. A vida é muito mais do que toda vez que tem um blim, você olha no celular. Olha, a vida tem que ser, na minha opinião, muito mais simples, com mais alegria e mais paz. Posso ouvir um amém? Não estou falando mal de celular, eu também tenho um celular e eu carrego comigo o tempo todo. Ok, não está aqui. Amém? Mas é uma ferramenta, eu sei disso. Eu não o sirvo. Ele me serve. Quando apita, eu não fico olhando o tempo todo, dizendo, sim, mestre, aqui estou. Qual é a tua mensagem? Abre o portão primeiro. Sim, mestre. Me libera! O seu código é a impressão digital. Sim, mestre. Me desculpa, eu estou te falando para você ver que tudo isto é uma prisão. Seja prisão domiciliar ou prisão na rua, mas tudo é prisão. Pastor, o senhor não tem graça, eu sei. E a paciência, a experiência, a esperança, tudo isso vem de uma positiva expectativa do bom? Sofrimento produz perseverança, perseverança produz experiência? Em outra versão fala de caráter e quando eu procuro líderes para liderar essa grande igreja, para podermos servir as pessoas desta grande igreja, New Creation, eu olho muito bem o caráter. Eu não falo, ele sabe de muita coisa. Eu olho para o caráter de pessoas que sabem que são fracas e dependem da força dele. Pessoas que sofreram muito e tiveram vitórias, sabendo que somente o Senhor, a sua força, amém, o seu amor que ajudaram. Não esforço humano. Número 1, eu olho o caráter. Depois a esperança. Esperança para o futuro. E a esperança não traz, escute isso, a esperança não traz confusão. Se tem esperança, você não vai ser confundido. O mundo diz o quê? Não aumente a sua. Posso falar algo? Olha o seu pastor falando. Não aumente o seu desespero. Ele já existe. Não aumente nada disso. Nem precisa de ajuda para aumentar isso. Você olha o noticiário, aumenta. Você escuta alguém falar algo, aquilo aumenta. O mundo, o seu padrão é sempre negativo. Não é? Você não ouve noticiários que vão trazer para você só boas notícias. Hoje, sabia que 3.500.345 aviões aterrissaram seguros. E é verdade. Não 3 milhões, mas, sabe? Só estou falando o número da minha cabeça. Mas, na verdade, milhões de aviões aterrissaram hoje seguros. Mas não falam disso, falam daquele que teve um problema. Certo? O noticiário é assim. E qual é o seu foco? É naquele. E você pega um avião, então, e diz: o meu vai ser aquele. O seu vai ser aquele. Em vez de se encorajar por um, você está sendo desencorajado por aquela notícia ruim. Certo? Não é esperança, é o oposto disso. Não é expectativa positiva do bom. A Bíblia diz que Deus quer que tenhamos esperança. Amém. Deus quer isso para nós. Essa esperança não traz confusão. O mundo diz que se você aumentar a esperança, vai ficar frustrado. Você aumenta a esperança e tem frustração, porque uma certa vez, quando éramos mais jovens, sem Cristo, sim, aumentava a esperança, éramos pessoas que, quando jovens, muito otimistas até, não é verdade? Eles têm uma expectativa boa daquilo que é bom, eles acreditam que podem ser presidente, um doutor ou até mesmo podem ser um astronauta. Eles têm esperança. Mas olha, sem Cristo,
Esperança não tem poder. Amém? A razão por que nós cremos que temos coisas boas no futuro e podemos ter essa expectativa de algo bom, uma antecipação de coisas boas para o futuro, é porque naquela cruz Jesus carregou os nossos pecados e cancelou a colheita daqueles pecados, as consequências daquele pecado, e nada ruim vai acontecer com você. Todas as colheitas ou o salário do pecado, a colheita do pecado, já foram todos eles colhidos naquela cruz, se eu posso falar assim. E aquela colheita já foi feita, amém? Jesus falou está consumado e agora não tem nada mais no seu futuro a não ser coisa boa. Então os crentes têm que aumentar a esperança. Elpis, está ouvindo, igreja? E esta esperança, a Bíblia diz, não traz confusão. Se você está enfermo, tem que ter esperança, que você vai ser curado. Se você está preso a um vício, você tem que ter esperança, que um dia você vai sair disso, você vai ser liberto, e muito melhor, mais forte, mais livre do que nunca antes. Amém? Se você está avançado em idade, tem que ter esperança, que o seu corpo vai ser rejuvenescido, e você vai se sentir mais forte de quando você era metade dessa idade. Quando você tinha metade da idade. Amém? Você estava sempre fraco, cansado, vai ser mais forte do que era antes. Tem que ter esperança. Então, quando pessoas falam de esperança, não fique irado. Ele está somente falando de coisas lindas para que tenha uma esperança. Amém? Viu só? Tem muita gente que só fala de desespero e nós não precisamos mais disso. Amém? Precisamos falar da esperança e a Bíblia fala sempre sobre esperança. Amém? Lendo a Bíblia vai ter esperança. Amém? A Bíblia diz, pelo conforto das Escrituras possamos encontrar esperança e consolo. Há um verso que diz, pela Escritura encontramos esperança. E o Deus da esperança, Deus é Deus de esperança, e o Deus da esperança vos encha com paz e fé, se você crer, amém? Para que você tenha esperança. Nos fala isso. O Deus da esperança dá esperança. Você tem um Deus, você não diz, eu espero que aconteça um dia, mas você não tem nenhum poder para ver aquilo acontecer. Não, o Deus da esperança está por trás disso. Se está deprimido, sim, você pode ser liberto. Você não consegue nem imaginar como é essa vida de liberdade. Amém? Como é dormir uma noite de sono tranquilo? Como deve ser a liberdade de toda amargura e falta de perdão? O que é isso? Como é a vida sem estar sempre pensando em coisas negativas, brigando com tantas pessoas? Sabe? Como é essa vida, pastor Prince? Amém? Tem que ter esperança primeiro antes de ver isso. Não, pastor, a Bíblia diz que a fé é mais importante. A Bíblia diz que Jesus virou para a mulher que tocou nas suas vestes e foi curada e disse, a sua fé te salvou. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você está certo? Fé é como a moeda do céu. Mostra a Deus a fé e Ele te dá o que você quer. Eu estou simplificando. Amém? E se você for para a Europa, for passear ali, tem que ter euro. Se for ao Japão, tem que ter ien. Certo? Não vai funcionar se você só tiver dólar. Amém? Não porque não tem valor, mas é porque não é a moeda. Tem que trocar a moeda, então... A moeda do céu é fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e você está ouvindo agora. Amém? E amigo, você já leu esse verso? Hebreus 11, verso 1. Diz, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera. O que vem primeiro? Olhe bem para este verso e me fale agora. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que vem primeiro? Se não há esperança, a fé não tem um fundamento. Porque a fé é o fundamento do quê? Daquilo que se espera. Você tem que ter esperança de que você vai melhorar. E você foi ensinado por muitos durante toda a sua história que você tem que ter fé porque é a fé que cura e não a esperança. Eu entendo isso, mas escute bem, sem esperança não há como ter nenhuma fé. Você tem que crer que o seu filho vai ficar bem. Ter essa esperança. Você tem que orar já, sabe, agradecendo a Deus. Amém? Então a fé vai funcionar, porque a fé é o firme fundamento. Huspostasis, que é sob rupo, stasis é base. A fé é aquilo que te dá a base para as coisas que você espera. A fé te dá uma base. Amém? Para aquilo que você espera. Então a fé fica debaixo de nós, neste verso. Hupostasis, que é a palavra grega. Fundamento. Que se espera está lá na frente. Seu alvo, seu destino. E essa dor no seu corpo. Você
tem que esperar por um futuro de quando vai ser livre disso. Pode acontecer no estalar de dedos, pode ser gradualmente participando da Santa Ceia, comunhão. Tem muitos doentes, sabia? Muitos doentes fisicamente, muitos doentes no mundo. Alguém conhece alguém bem de perto que está doente. E é por isso que o Senhor providenciou a Santa Ceia. Amém. É chamada Santa Ceia e não café da manhã. Porque é para as estações noturnas da sua vida. E a Bíblia nos diz que a Páscoa foi então instituída, amém, entre 2 noites. A Bíblia fala de madrugada, mas na verdade eles participaram à noite da Páscoa. Jesus, na última ceia, instituindo a ceia do Senhor, amém, para nós crentes. Depois que comemoraram a Páscoa, ele instituiu a Santa Ceia. E a Bíblia diz que, na noite em que havia de ser traído, ele tomou o pão. Talvez você está na estação noturna, talvez você foi traído. O que fazer? Tome a Santa Ceia. Em memória dele. Agora mesmo você está sentindo que todos os seus exercícios e também comendo coisas certas, isso tudo te traiu. De repente você recebe um diagnóstico dos médicos e você nem sabe como reagir porque você comeu direito e você fez tudo isso e se sente traído, não sente? Ou você então faz algo por alguém e essa pessoa vira as costas? E ajuda, na verdade, até outras pessoas. Você não se sente traído? Jesus, na noite em que havia de ser traído. 1 Coríntios 11. Tomou o pão. É um exemplo para todos nós. Na estação noturna, toma o pão, em memória dele. E olha bem, o pão não é só para a cura física. Certo, o corpo partido de Jesus também traz libertação de opressão. A sua mente, que está cheia de preocupações e cuidados, você já parou para pensar nessa palavra preocupação? Ela tem tudo a ver com se ocupar. E a preocupação te deixa assim. Você fica tão ocupado, não consegue nem respirar quando está preocupado. Tem que acordar porque você está preocupado. Preocupação é justamente isso, você fica preocupado antes da hora. A palavra preocupação, medo, ansiedade e também a opressão, tudo isso tem a ver com a mente. A Santa Ceia. Quando Jesus andou naquele caminho de Emaús com os 2 discípulos, ele entrou na casa dos 2 e tomou o pão. O convidado virou anfitrião. Ele pegou o pão, a Bíblia diz, e partiu o pão. Os seus olhos se abriram. A mente deles começou, então, a compreender. O entendimento voltou. Há um verso que diz que no cenáculo abriu o entendimento deles. A Santa Ceia é para abrir o teu entendimento. Traz sabedoria de Deus. Amém. Muitas vezes, se você está oprimido ou deprimido, você não consegue nem ouvir uma mensagem. Olha aqui. Olha aqui. Escute, escute, escute. Esquece tudo aquilo. Agora, agora, agora. A fé é para agora. Agora. Esteja no agora. Alguns não conseguem. Sabe por quê? O medo e a preocupação não tem nada a ver com o agora. O medo tem a ver com o futuro. Certo? Preocupação, também o futuro. Culpa, condenação, remorso, passado. Então, você está com remorso, preocupado, não está vivendo agora. Você pode estar num lugar lindo, talvez no Havaí. Alô, Hawaii. Alô, Hawaii. E eles dançam na sua frente, falando oi, 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 muitas vezes, e você fica assim, preocupado, vivendo no futuro, não vivendo no Havaí. Isso é só um exemplo, mas as pessoas não vivem no agora. A Bíblia diz agora, a fé é. E do lado de fé está agora e é. Os dois estão no presente. Viva o agora e vai viver na dimensão da fé. A Bíblia diz que o tempo de salvação é agora, não está no futuro. Amém? O tempo de salvação, que a palavra grega é sotéria, que quer dizer cura, libertação, salvação, é agora. Se você viver no agora, a Bíblia diz que Deus é um socorro bem presente. Ele é um socorro bem presente. Socorro bem presente em tempos de angústia. Amém? E nossas mentes estão sendo atacadas. Atacadas constantemente. E as pessoas não conseguem focar. Porque, especialmente,
Hoje tem o celular e também a mídia social, e esta cultura que vivemos agora está cheia de distrações. Estamos com tanto medo de perder algo que queremos ter toda a informação que podemos ter, mas este conhecimento não te faz lembrar um pouco da árvore do conhecimento do bem e do mal? A árvore que Deus falou para o homem não comer não era uma árvore só do mal, era a árvore do conhecimento, do bem. Do bem, diz, e do mal. Amém. Deus quer que o homem coma da árvore da vida. Amém.